Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional, e o nosso devocional hoje traz a leitura do capítulo 14 da carta de 1 aos Coríntios. E eu gostaria, ou de 1 aos Coríntios, eu gostaria de estar estudando com vocês hoje. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Tem os dons de línguas, falar em línguas, tem também os dons de profecia. Nós vamos entender bastante hoje, são 40 versículos, então se prepare aí. Ontem nós falamos do capítulo 13, eu acredito que foi muito interessante você entender, e acredito que você entendeu que o mais importante de tudo que fazemos nessa vida é o amor. O amor é a senha pelo qual Deus vai nos chamar quando chegarmos no dia da eternidade. Ele vai querer saber se eu amei o próximo como a mim mesmo. E aí nós vamos ter que aprender, né? Já aqui, amar as pessoas, que faz parte do projeto de Deus para nossas vidas. O apóstolo Paulo diz assim: seguir o amor. Temos que seguir o quê? O amor. E procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que profetizar? Quando eu profetizo, eu falo para mais pessoas, tá? Eu estou falando a palavra de Deus para mais pessoas. Seguindo o amor, porque não adianta eu fazer as coisas, como ele falou no capítulo 13, não tendo amor. Aí eu devo procurar. Procurar aqui, o sentido procurar não é que eu vou procurar no sentido de, meu Deus, eu quero esse que eu quero para a minha vida. Não. Paulo está dizendo assim: se coloque na presença de Deus. Deixa Deus te usar da maneira que Ele quiser. E aí ele vai falar: porque o que fala em língua estranha ou língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala de mistério. Quando você fala em língua estranha, quem de fato está orando é teu espírito, através do Espírito Santo, ou o Espírito Santo, através do teu espírito, ora, e você está falando de mistério com Deus. A edificação é só sua. Mas quando você fala profetizando, explicando o que está escrito na palavra de Deus, aí você consegue falar para as pessoas, para edificação e exortação e consolação. A profecia, ela tem, entenda que tem gente que chama de profecia, o que na verdade é mais que um mal, sei lá, não posso nem explicar como que seria. Porque a profecia no Novo Testamento, ela vai edificar, exortar e consolar, tá? A profecia no Novo Testamento, ela edifica, exorta e consola. Cuidado com aqueles profetas do caos, que anda profetizando aí só coisa ruim. Porque a profecia, segundo 1 Coríntios 14, 3, diz que a profecia, ela traz 3 virtudes: edifica, exorta e consola. O que fala em língua estranha, desconhecida, ou que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, o profeta aqui no caso, que agora o que acontece aqui é o seguinte: não é o profeta, aqui é o dom da profecia, que é diferente. Antigamente tinha o profeta e ele profetizava, hoje tem o dom da profecia, ou seja, o dom é de Deus e ele usa de acordo com a vontade dele. Mas sempre tem em mente, profecia tem que seguir 3 caracteres. 3 características. Quais são elas? Edificação, exortação e consolação, tá? E eu quero que todos faleis em língua estranha, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser que haja também interpretação para que a igreja receba a edificação. Tá certo, quando eu falo em línguas, só eu estou sendo edificado. Se eu ficar na igreja só falando em línguas, ninguém vai entender o que eu estou falando. Agora, se eu paro e explico a palavra, aí todos vão entender o que eu disse, tá? É isso que Paulo está dizendo. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se vos falasse ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem sons
seja flauta, seja cítara, seja formasse som distinto, não formasse som distinto, né? Não formasse som distinto, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? É o versículo número 7. Assim também vós, com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aqueles a quem falo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procureis abundar neles para a edificação da igreja. Então, sempre o dom é para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore também para que possa interpretar, para que você sempre possa explicar para as pessoas o que está acontecendo, como é que acontece. Porque se eu orar em língua estranha, desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica infrutífero. Quando eu oro em língua estranha, quem está orando é meu espírito, tá? Meu espírito ora bem, mas, em contrapartida, o meu entendimento fica infrutífero. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito e também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendicerdes com o espírito, como dará o que ocupa o lugar de indouto? Amém, sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dá bens às graças, mas outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Então, falar em língua, gente, é uma virtude, um dom que o Espírito Santo concede. Claro que nós vamos ter que melhorar a nossa vida de oração para falar em línguas. Tem gente que fala assim, pastor, eu não falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo? Tem. Você crê em Jesus como teu único, suficiente Salvador? Sim, eu creio. Então, quem te fez crer em Jesus como único, suficiente Salvador foi o Espírito Santo. Agora, o que falta para você é o batismo em línguas. Tá? Você ainda não falou em línguas, mas o Espírito Santo você já tem. E como é que eu faço para eu falar em línguas, pastor? Aí, nesse caso, primeiro você vai ter que começar exercitando a sua vida de oração. Ou seja, você tem que aprender a pronunciar palavras em oração. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por eu estar aqui. Você vai ter que aprender a pronunciar palavras, porque é falar em línguas. É a mesma coisa você falar um outro idioma. Eu até brinco que eu entendia muita coisa em inglês, mas não sabia falar. E por eu não saber falar, eu entendia, mas não falava. Então, na hora dava travava o cérebro. Até que eu entendi que eu precisava melhorar meu listening, eu precisava ouvir melhor e eu precisava falar. Então, aí que eu consegui ganhar a fluência. Da mesma forma, você em línguas, você tem vontade de falar em línguas, mas você tem que melhorar primeiro a sua língua natural, sua vida de oração natural tem que melhorar. Porque você não será batizado em língua se você ora só assim, de boca fechada. Então você não vai ser batizado, porque falar em línguas, falar, bem dizer, falando em línguas estranhas, tá? Então uma pessoa pode ter o Espírito Santo e não falar em línguas. Cuidado com esse entendimento, porque tem igrejas, e até igreja grande aí, pastores, bispos, até renomados, que ensinam as pessoas erradas. Tipo assim, ó, se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. E aí põe um peso nas pessoas que usam a palavra que diz. E se você não tem o Espírito Santo, esse tal não é de Deus. Então a pessoa fica preocupada. Meu Deus, eu não falo em língua. Será que o Espírito Santo não gosta de mim? Será que Deus não gosta de mim? Será que eu estou em pecado? Quando, na verdade, a pessoa tem o Espírito Santo, a única coisa que ela não tem, ela não fala em línguas. E para ela falar em línguas, ela precisa melhorar, primeiro, a sua vida na sua língua de oração. E aí, depois, haverá possibilidade de o seu Espírito, o Espírito Santo, através do seu Espírito, começar a orar, tá bom? Seguindo, então.
Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, tá? Para que eu possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em línguas. O que adianta eu falar 10.000 palavras em línguas se ninguém entende nada, se apenas eu vou entender, né? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, tá? Mas sede meninos na malícia, adultos no entendimento. Nosso entendimento tem que melhorar a cada dia e não continuar, não podemos ser criança no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e assim, ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para o fiel. Você vê que então Deus está falando, a profecia, ela é para a igreja, não é para sair profetizando aí como fazem aí, profetizando para as pessoas. Aqui Paulo está sendo, bom, se é que eu estou entendendo português, queria até ver, deixa eu pegar minha caneta aqui do lado. Espera aí, o gato pegou a caneta aqui, gente, dá licença. Deixa eu ver se você está entendendo comigo aqui mesmo. Olha só, Paulo diz assim, ó, voltando aqui, versículo 21. Então Paulo nos ensina dizendo, irmãos, versículo 20, não sejais meninos no entendimento, mas sejais menino na malícia. Está escrito, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para o infiel. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para o fiel. Você percebe aqui, Paulo está dizendo assim, então a profecia é para o fiel. Por que Paulo diz que a profecia, quem profetiza é maior do que fala em línguas? Porque a profecia, ela alcança tanto o infiel quanto o fiel. Se eu estou profetizando, e diga-se de passagem que profetizar significa explicar a palavra de Deus. Se eu estou explicando a palavra de Deus, tanto o infiel quanto o fiel entende o que eu estou falando. Agora, quando eu oro em línguas, só eu entendo, aliás, somente edifica o meu espírito, porque nem eu entendo, tá? É uma capacidade que nós temos de falar com Deus em mistério, em alguma língua que é falada em algum lugar do mundo, mas ela é estranha, desconhecida ao que fala. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas, e entrando indoutos ou infiel, não dirão porventura que estão ficando loucos? É o que Paulo está dizendo. Imagina uma igreja, todo mundo falando em língua estranha. Aí entra o infiel e fala, não entendi nada. Agora, se nós estamos explicando a palavra, entra um descrente, ele vai entender, falar, tá, verdade, nossa, aquilo que o pastor falou faz sentido. Mas se todos profetizarem, algum indouto infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Portanto, o segredo do seu coração fica manifesto, e assim lançado de sorte o seu rosto, e adorará Deus publicamente, dizendo que Deus está naquele lugar, porque a pessoa entendeu. Quantas pessoas foram à igreja a primeira vez e o pastor pregou e a pessoa entregou a vida para Jesus? Né? É isso que Paulo está chamando de profecia, tá? Versículo 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, outros têm revelação, outros têm língua, tem interpretação, mas faça isso com edificação. Paulo está dizendo assim, naquele tempo a igreja primitiva não tinha, vamos dizer assim, a figura de um pastor responsável. Paulo estabeleceu pastores, diáconos, presbíteros em algumas igrejas, mas não foram todas. Corinto, por exemplo, é um lugar que as pessoas se reuniam, um grupo, e ali eles mesmos, quem vai falar hoje? O fulano, ok. Eu também vou falar. O outro, eu vou orar. Como, por exemplo, algumas igrejas fazem isso, deixa o microfone lá, standing, aí a pessoa, é uma oportunidade, que quem quiser dar uma palavra, cantar um louvor, aí a pessoa vem à frente e faz uso do microfone. Lá eles faziam isso, só que Paulo percebeu que estava havendo confusão, porque enquanto um estava falando, o outro levantava e queria falar também.
Aí o outro já queria orar. Então, Paulo falou, não, vamos fazer o seguinte, se alguém falar, faça isso, vamos colocar ordem, né? Aí ele vai dizendo o seguinte, que fareis? Cada um tal. Quando vocês reúnem, cada um quer fazer uma coisa. Faça tudo para a edificação da igreja. Não para ficar uma coisa totalmente desorganizada. Se alguém falar em língua desconhecida, fale isso por duas pessoas ou no máximo 3. E, por sua vez, haja interpretação. Se não houver interpretação, aquela língua ali que falou não serviu de nada. Porque orar em língua estranha não serve de nada para quem está ouvindo. Porque edifica só meu espírito. Se alguém falar, verso 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Espera aí, o irmão profetizou, está certo o que ele falou? Tem base bíblica? Não tem, então esquece. Tem base bíblica? Tem, então amém. É isso que está falando aqui, eu posso julgar a profecia. O sujeito chega e fala para mim assim, olha pastor, eu vim trazer uma profecia para o senhor. Deus mandou falar assim, assim, assado. Eu paro e julgo. Eu falo, muito obrigado, mas eu posso julgar a profecia. Tem a ver com a palavra? Tem, então amém. Não tem? Por exemplo, eu recebi uma profecia na África do Sul em 2014. Né? Aquilo foi uma profecia, gente. O cidadão me parou no shopping Canal Walk. Você pode colocar aí Canal Walk. Você vai visualizar esse shopping lá. E o cidadão indiano me chamou e falou assim, posso falar com você? Nunca tinha visto o homem na vida. E o homem me falou do que estava acontecendo comigo, de como a liderança da igreja estava me tratando mal e por tantas coisas que estavam acontecendo comigo lá na África, o quanto eu estava sofrendo por amor às almas, por amor às pessoas. E ele falou tudo isso. Ainda falou o que iria acontecer. E aí, quando eu fui ver, tudo que ele falou bateu dentro da palavra de Deus. Aí você segura no coração. E tudo que ele falou aconteceu. É quase com aquela história de Saul e Davi, né? De José e os irmãos. Então, olhando pela palavra, tudo fez sentido, sabe? Ele falou como se ele me conhecesse e como se ele conhecesse toda a liderança que estava sobre mim. E falou, ainda falou assim, olha, não mude o seu jeito, continue fazendo o que você está fazendo, porque você faz de coração e tal. E, enfim, sabe, gente? Então, eu acredito, mas tem que ser julgado, eu posso julgar a profecia, para ver se de fato é ou não de Deus. Cadê? Verso 30. Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, vamos fazer com ordem, um fala depois do outro. Porque todos podereis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Tá? E o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não pode ser, Deus mandou falar, tem que ser agora. Não, tem que ser agora. Não, gente, não é assim. Hoje tem muita confusão. Eu fiquei envergonhado, triste com algumas coisas que aconteceram nessa eleição agora. Meu Deus do céu, revelou muita coisa má, sabe, no coração das pessoas, um xingando o outro, pessoas mentindo, pedindo para a igreja, irmão, ora pelo fulano aqui. Mas por que só orar só pelo fulano, se tinha outros candidatos também na igreja, que eram membros da igreja, como assim, só por um fulano de tal? Né? Será que eles oraram pelos outros também? Ou só por aquele que eles acharam que era bom, que eles acharam que deveria ser? E ainda tem coragem de dizer, não, mas nós não fazemos política na igreja, não tem politicagem aqui não, aqui é só a santidade de Deus. Bom, uma coisa muito difícil de entender, né? Então, assim, nós temos que lutar para ser sinceros, ser verdadeiros. Paulo disse assim, não adianta você dizer que ama, você precisa provar que ama, tá? Então, o espírito do profeta está sujeito aos profetas, não pode haver confusão em nome de Deus. Né? Hoje tem CAI, hoje tem pessoas sopra, hoje tem pessoas que fazem uma opção de coisa e diz, Deus está usando. Hoje, infelizmente, tem pessoas até usando artes mágicas e até espiritismo, sabia? Coisas espirituais, as pessoas usando e dizendo que é Deus que está revelando, quando na verdade não é Deus. Técnicas. Hoje tem muita gente usando técnicas, usando aplicativos para poder mostrar para as pessoas que eles são grandes, que eles têm poder, que eles têm algo que na verdade eles não têm, são vazios por dentro, são derrotados por dentro muitas vezes
e tem que usar a mentira, o engano, para poder tentar agradar as pessoas. Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus é Deus de paz. Tem que haver paz no coração. Se não tem paz no seu coração, paz com os irmãos, eu sou da Igreja de Identidade de Cristo, assim, lugar que eu congrego, você é Assembleia, você é Batista, você é Deus é Amor, você é Graça, você é Universal, mas quando nós nos reunimos ou eu encontrar você, tem que haver paz entre a gente. Tem igreja que proíbe as pessoas de falar com quem saiu da igreja, sabia? O pastor que proíbe o membro falar com quem saiu da igreja, na verdade você está preso num raciocínio humano, isso aí é a Idade Média, lá atrás, lá né? Séculos 10, 9, sei lá, por aí, Idade Média, não tem nada a ver. É quando a igreja imperava, a igreja misturou com a política e imperava no mundo. E a igreja que ditava o que as pessoas podiam ou não fazer e quem eram ou não os escolhidos. Né? Enfim, hoje não, hoje você é livre, você tem sua liberdade em Cristo Jesus. Você é membro do corpo de Cristo. Eu sempre gosto de enfatizar isso. Aí Paulo diz, olha, Deus é Deus de paz. Eu tenho que estar em paz com todo mundo. Né? As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Por quê? Em Corinto a mulher não podia falar, porque lá em Corinto a lei que eles aplicavam lá proibia a mulher de falar. Então na igreja de Corinto não teve mulher pregadoras. A lei aqui não é nem a lei de Deus, propriamente dito, porque a lei de Deus usou mulheres. Nós temos juízas, nós temos profetisas, nós temos muitas pessoas no Velho Testamento que foram usadas por Deus, inclusive a mãe de Jacó e Esaú, né, Dona Rebeca, Deus falou com ela. Só que lá em Corinto havia uma lei que proibia as mulheres de falar. É a mesma coisa, se eu chegar no mundo muçulmano, as mulheres não têm tanta liberdade e eu preciso respeitar. Então é o que Paulo está dizendo aqui. Isso não é uma regra para hoje, tá? Porque nós não temos uma lei, pelo contrário, a nossa lei diz que todos são iguais perante ela, tá? Não tendo distinção de homem e mulher. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Paulo está falando, ó, lá em Corinto, viu gente? A lei, veja, volta aqui, ó. Volta aqui no versículo 34, que lá Paulo está dizendo que tinha uma lei que proibia a mulher de falar, de perguntar e etc. Havia uma lei, portanto, deveria obedecer essa lei. Se ela tivesse alguma dúvida, não vamos abrir exceção na igreja, que vai virar bagunça. Lá em Corinto, a mulher não pode falar. Tá? Se tiver alguma dúvida, fala em casa com o marido. Essa não é a lei de Deus. Havia uma lei lá que estabelecia desse jeito. Só que já em outras cidades, as mulheres ajudaram muito a Paulo. Nós vamos ver pela frente, depois que sair de Coríntios, você vai perceber as mulheres sendo usadas por Deus na obra. Tá? Mas em Corinto havia uma lei que a mulher não podia ser usada publicamente para palestrar, para fazer muitas coisas. E hoje ainda tem países que a mulher não pode nem fazer faculdade, não pode tirar carteira, não pode andar com o rosto descoberto e etc. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Estou falando aqui por Deus, ensinando vocês com mandamento. Vocês têm algum profeta aí no meio de vocês? Não, Paulo. Então, Deus chamou alguns de vocês? Não. Então, quem Deus chamou? Deus me chamou. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é por Deus. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Se você não aceita, fazer o quê? Paulo era bacana demais. Paulo não discutia com ninguém. Se aceita, não. Então, tudo bem. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Mas não proíba falar em línguas, tá? Fala em línguas, mas faça tudo aqui, ó. Versículo 40. Faça tudo com ordem e decência, para que o culto seja proveitoso. Amém? Nós vamos agora fazer uma oração, acho que foi um pouco extensivo o capítulo, quase que a gente teria que fazer um estudo versículo a versículo, mas de modo geral deu para você entender. Muitas coisas que aconteciam na igreja de Corinto
se aplicava a Corinto. Não posso pegar o que acontecia em Corinto e aplicar na igreja brasileira ou na igreja americana. Como também não posso pegar o que acontece lá na Europa e aplicar aqui no Brasil, que não funciona. Agora, a palavra de Deus é uma só. Por isso que a palavra de Deus ela é universal. Existem doutrinas que o homem cria, mas não é o que a palavra de Deus criou. Então nós temos que pegar a palavra e viver pela palavra, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, no nome do Senhor Jesus, louvando, agradecendo, exaltando aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais um dia nós louvamos, mais um dia nós agradecemos, mais um dia nós exaltamos teu nome, glorificamos teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir conhecer, crescer, aprender. É tão maravilhoso estar contigo, é tão maravilhoso aprender do Senhor. Só tenho que te louvar, só tenho que te agradecer, Pai. Dizer muito obrigado. A ti seja a honra, seja a glória e louvor para sempre. Pai querido e amado, continue nos ensinando, continue fazendo de nós um canal de bênção na vida de tantas pessoas. Obrigado por mais um dia e amanhã nós voltaremos, Senhor. No teu santíssimo nome, amém. Graças a Deus. Irmãos, amanhã nós voltaremos aqui com mais um devocional. Que Deus abençoe a todos ricamente, no nome de Jesus. Que a graça de Deus alcance a todos vocês. Graça e paz e até o nosso próximo encontro.